Eu, com 2 semanas de América, eu não queria ir embora mais. E olha que nós viemos com um plano. A gente vai para os Estados Unidos, vão ficar uns 3, 4 anos fazendo dinheiro, né? Pra gente voltar, abrir algum negócio. Foi dando certo, as coisas foram acontecendo, né? Altos e baixos, perdas e também as familiares, a gente pega, as coisas, a gente fica triste, mas a gente tem que seguir a vida. E foi isso que aconteceu, foi dando certo e estamos aqui já há 29 anos. Então, tipo, eu nunca tive vontade, gente, sinceramente. Apesar da saudade da família, né? De não passar momentos com a família, igual o casamento dos irmãos, nascimento dos sobrinhos, festas. Chorava, ficava triste, sim, mas logo depois, dava lá e ia embora pra frente. Eu nunca tive vontade de voltar. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Imigrou com a nossa convidada, Juliana Dutra. Ela, que é personal organizer aqui nos Estados Unidos e veio contar pra gente um pouco da trajetória de imigrante e da vida profissional dela. Obrigada, Ju, por você estar aqui conosco. Obrigada, Karine. Muito bem-vinda. Prazer todo meu estar aqui e com certeza a gente vai ter um momento muito agradável aqui. Muito obrigada. Obrigada, vamos lá. Bora. Ju, pra gente começar, conta pra mim, quem é a Juliana? Brasileira, mãe? Fala um pouquinho. Juliana é uma mineirinha de Belo Horizonte. Sou uma lutadora, assim, sou uma pessoa que gosta de correr atrás dos seus sonhos. Sou casada já há 29 anos, tenho 2 filhas. Sou a filha mais velha de 5 irmãos. E depois a minha mãe, não satisfeita, ainda adotou mais 2, então eu sou mais velha de 7. Né, uma pessoa, meus pais foram que lutaram, né, para dar uma vida boa pra gente, na medida do possível deles. Foi assim, uma infância bem agradável, com lutas, dificuldades, mas todos os filhos cresceram e estão, né, vivendo uma vida normal, uma vida com Deus, uma vida com suas famílias, e é isso, essa é a Juliana. Que linda! Oi, Ju, e qual foi o seu momento imigrou, que você decidiu, vou para os Estados Unidos? A minha história é muito engraçada. Nunca tive vontade de vir para os Estados Unidos, nem sabia, nem conhecia. Até que eu, né, comecei a namorar, nova. Meu primeiro namorado é o meu marido, nunca tive outro namorado. E com 16 anos. E depois de um tempo que a gente estava namorando, a irmã dele veio para os Estados Unidos. Ficou aqui um tempo, quando ela já tinha mais ou menos uns 5 anos. A gente já estava pensando em se casar, já estava até arrumando já tinha comprado casa. E já tinha nessa época quase 7 anos já juntos. E a gente resolveu vir. Na verdade, ele resolveu vir primeiro, ele queria vir. Não deu certo, né? Graças a Deus que não. E a gente resolveu vir para os Estados Unidos, tentar o visto, tentar a vida aqui, como é que, né, ia ser. E foi assim. Então a gente, foi assim um estalo. Foi questão assim, de 3, 4 meses, nós resolvemos e vamos embora. E conseguimos, tentamos o visto uma vez, já conseguimos como noivos na época. E a gente veio e o visto foi dado para 3 meses só. Hoje em dia são 10 anos, né? E sempre foi 10 anos. 3 meses. Nós tínhamos 3 meses para arrumar casamento, arrumar tudo, para essa jornada aqui nos Estados Unidos. E deu tudo certo. Que Isso bom. já tem 29 anos, exatamente 29 anos. E quando você chegou, qual foi a primeira sensação? Se você se lembra do dia que você chegou, o que você sentiu, o impacto? Lembro, apesar de ter muito tempo, era uma mistura de sentimentos, porque eu fui a primeira filha a casar, nunca tinha saído de perto dos meus pais, foi uma mudança, assim, radical, mas que parecia que eu estava, assim, anestesiada, sabe? Eu saí do Brasil e fui dando certas coisas, né? Eu, como cristã, coloquei nas mãos do Senhor para abrir portas, fechar portas, se tivesse que ser, seria, daquele jeito, né? Conforme a vontade dele, e assim foi. Então a gente chegou, quando eu cheguei aqui, era tudo muito novo, muita novidade, não conhecia nada, não conhecia nem a minha cunhada. Então, assim, foram momentos bons, mas parecia que eu estava anestesiada. Aquele desafio, recém-casada, tinha uma semana de casada. Eu casei. Deu tempo para ter uma lua de mel? Sim, a gente casou no dia 15 de abril, viajamos para o Rio de Janeiro, ficamos lá uma semana. Cheguei numa sexta-feira e vim para cá no sábado, dia 23. Então, assim, e também deixei minha família lá, meus pais, meus irmãos. Você assim, nunca tinha saído de casa? Nunca tinha saído de perto deles, nunca. Com o coração na mão, né? Minha mãe, assim, muito triste, mas ao mesmo tempo muito, né, esperançosa. Ela falou, filha, vai seguir sua vida. Apesar de eu querer todos os filhos perto de mim, mas vai seguir sua vida, que Deus está no controle. E assim foi.
A confiança em Deus ajuda. Ajuda muito. É tudo, né? Fundamental. Deus é tudo. Deus, na minha vida, é tudo. Sem Ele, eu não sou nada. Não sou ninguém. Na minha também. E cada vez mais. Cada vez mais. Isso. Ô, Ju, e você teve algum momento, assim, que você falou aqui, da sua experiência aqui nos Estados Unidos, que você falou, não, eu quero ir embora. Isso aqui não é pra mim, não. Gente, não. Hoje a gente escuta muito isso, né? Na época que eu vim, gente, há 29 anos atrás, isso aqui, como eu falo, isso aqui era tudo mato, né? As pessoas que vinham imigrar para cá, elas tinham uma outra mentalidade, elas tinham outras vontades. Não é como é hoje, foi bem diferente. Eu, com 2 semanas de América, eu não queria ir embora mais. E olha que nós viemos com um plano. A gente vai para os Estados Unidos, vão ficar uns 3, 4 anos, fazer um dinheiro, né? Pra gente voltar, abrir algum negócio. Foi dando certo, as coisas foram acontecendo, né? Altos e baixos, perdas e também assim, familiares, a gente perde, as coisas assim, a gente fica triste, mas a gente tem que seguir a vida. E foi isso que aconteceu, foi dando certo, e estamos aqui já há 29 anos. Então, tipo, eu nunca tive vontade, gente, sinceramente. Apesar da saudade da família, né, de não passar momentos com a família, igual o casamento dos irmãos, nascimento dos sobrinhos, festas. Chorava, ficava triste, sim, mas logo depois enxugava a lágrima e bora pra frente. Eu nunca tive vontade de voltar, nunca. E o seu processo de adaptação aqui, porque você falou, isso aqui era tudo mato. Fala pra gente, como foi assim, você se adaptar, porque é diferente, né, do Brasil. Muito diferente. Como a gente se organiza aqui, como foi essa adaptação sua? Eu não conhecia nada, apesar de já ter uma cunhada aqui, mas assim, o nosso contato não era assim aqui é assim, ela contava mais ou menos algumas coisas, mas assim, a gente tem que viver, né, estar num lugar pra gente realmente ver como é que é. Uma pessoa falar é uma coisa, agora a gente viver é outra. Então, eu falo por mim, eu sei que várias pessoas não se adaptam, veem muita diferença. Eu cheguei e com 2 semanas já fui trabalhar. E quando eu cheguei, eu já vi muita diferença nas ruas, nas casas, apesar de ser muitos anos atrás, nos carros, de como funcionavam as coisas aqui. Mas aquilo me encantou. De uma certa forma me encantou, porque eu vi, era um mundo completamente diferente do mundo que eu vim. Principalmente no ponto assim da organização e cultural mesmo. E cultural também, assim, tinha coisas que era um choque, sabe? Me conta um pouco, assim, o tratamento, tipo, as pessoas, o tratamento das pessoas com você. No Brasil, o pessoal é muito caloroso, né? Você chega na casa das pessoas, abraço, riso, sorriso e tudo. Aqui não é assim, nunca foi. Então isso me estranhou um pouco, né? De você talvez nem conhecer o seu vizinho, né? Saber como é que é seu vizinho. Isso me estranhou um pouco, mas eu não deixei isso ser um ponto negativo, entendeu? Eu entrei nesse processo e fui me adaptando. Muitas pessoas não se adaptam a isso, porque ainda, mesmo morando aqui, mesmo já tendo um tempo aqui, elas ainda continuam pensando no Brasil. Sabe? Minha rua, meus amigos, é assim. Eu lembrava, mas eu falava, não, a minha vida agora é aqui. Minha vida agora é essa. Então, mesmo que eu volte um dia, dentro do prazo que mas a minha vida é aqui. Então, eu tenho que fazer acontecer aqui. Né? Mesmo que eu lembrava de tudo no Brasil, mas, isso não me afetou ao ponto de eu quero ir embora. Nossa, não aguento isso aqui. Não, nunca aconteceu isso comigo. Você não teve esse pensamento não. não, o que eu tô fazendo? Não, nunca. De falar, eu quero ir embora. Aconteceu, igual eu falei, às vezes o casamento dos irmãos, né, nascimento dos sobrinhos. E na época, gente, não tinha igual hoje, telefone, essa facilidade, não tinha nada disso. Isso. Conta pra gente, porque eu já vi você falando em outros momentos que a gente se encontrou. Conta pra gente, Ju, a diferença que você vê hoje, a vida do imigrante hoje, da vida que você vê, das facilidades que hoje tem e que quando você mudou pra cá, há 29, 30 anos atrás, não tinha. Tudo. Você falou que aqui era mato, como assim? Mato, assim, gente, não tinha, primeiro, rede social, não tinha nada de celular, nada disso. Você não conseguia falar com seus familiares tão frequente igual é hoje. Né? Hoje você pega uma câmera em qualquer lugar que você está, você consegue, né? Videochamada e tudo. Para você ligar para o Brasil, eram nos cartões. A gente comprava nas lojinhas brasileiras ou nos delis, cartão de telefone, $10, sei lá, 40 minutos. Então era aquilo que eles tinham. E para você ligar do telefone direto era muito caro, era $2 um minuto. Não tinha celular, não tinha nada disso. Não tinha
a televisão que tem hoje, você não tinha os canais abertos de televisão, como a gente tem hoje. A gente alugava fitas para ver novelas, né? Podia ver novela boa, programa de televisão, sabe? A gente alugava fitas e era muito engraçado porque a gente chegava num lugar onde alugava, que eram as lojas brasileiras, e a gente falava assim, você deixava reservado. E às vezes uma pessoa, sem querer, passava aquela fita sua para frente e você ficava atrasada naquele programa uma semana, porque até a pessoa devolver para você alugar a fita, para você passar no videocassete. Pra ver o próximo capítulo, aí você falava assim com a pessoa, você encontrava com a pessoa, não me conta porque eu não vi o capítulo novo ainda. Era desse jeito, então era uma coisa assim, foi igual eu falei, foi mato mesmo, as coisas foram evoluindo, anos depois que entrou a internet, entrou as redes sociais, eu fui da época do Orkut, né, dessa época toda, bem aqueles computadores enormes, celular, eu lembro do celular que meu marido teve, que a gente chamava de tijolão, que era um Motorola grande, o beeper também, que a gente, né, tinha o beeper, ele apitava, você procurava um orelhão ou um telefone de casa para você ligar, era dessa época, eu sou dessa época. Então, o que tem hoje de diferente, que o imigrante hoje, as pessoas chegam aqui, tá assim, a saudade é mais fácil de administrar. É mais fácil de administrar, gente. E você deu saudade em qualquer lugar que você esteja, ligar pra minha mãe, vídeo chamada. Eu lembro, assim que lançou o telefone, tava aquele auge, todo mundo tinha aqueles telefones enormes, todo mundo queria mostrar que tinha telefone, colocava ele no cinto, assim, né, pra mostrar que tinha telefone. Eu tenho um telefone, gente, eram enormes telefones. Depois eles foram diminuindo, agora aumentou de novo, né? Mas eram telefones grossos, enormes. Aí, eu lembro exatamente meu marido falando uma vez que a gente estava num grupo de amigos, ele falou, eu ainda vou viver para ver a evolução do telefone, do celular, você poder ligar e conversar ao vivo com uma pessoa. Ele ainda falou isso. E ele ainda falou assim, olha, isso não vai demorar 10 anos. Exatamente o que aconteceu. Sim. Hoje em dia, com a evolução, né, da internet, das redes sociais... E agora, então, vai ser o cheiro, né? A gente vai conseguir sentir o cheiro do que a pessoa tá. Então, assim, eu passei por todo esse processo, né? Esse crescimento, essa evolução de redes sociais, de internet, de tudo, né? E foi mudando. E com as redes sociais abertas, né, todo mundo viu os Estados Unidos de uma outra maneira. As pessoas mostram, cada uma mostra os Estados Unidos que ela vive. Né? E o que ela quer mostrar. Porque também na rede social a gente vê, nós que moramos aqui, eu pelo menos eu vejo assim, muita gente mostra uma parte e fica faltando uma outra. Porque a rede social muitas vezes não é bonito mostrar algumas coisas. Eu mostro a realidade, né? A gente mostra a realidade. Muitas pessoas falam, aí é assim mesmo, aí isso acontece assim, como é que funciona? Então eu vou falar o que eu vivo, a minha realidade. Tem pessoas que vêm pra cá e que não se adaptam, gente. Já conheci pessoas que foram embora pro Brasil que não se adaptaram aqui. Ju, e estando aqui há tanto tempo, você já pôde passar por situações de ver pessoas que vieram, que voltaram, que não se adaptaram como você. Fala pra gente sobre essa experiência. É complicado às vezes, as pessoas, quando estão no Brasil ainda e vê a nossa vida aqui, né, depois que entrou em rede social, começou a mostrar, você começa a mostrar, e às vezes a gente mostra nem por aparecer, mostra porque é a nossa vida, é a nossa realidade aqui. Então as pessoas já vêm com aquela ideia, nossa, eu vou conseguir isso, eu vou comprar isso quando eu chegar, e não percebe, não consegue perceber que de onde nós estávamos para onde nós chegamos, é diferente dela estar no Brasil ainda e querer chegar e ter o mesmo que nós temos. Tem o passado, né? Entendeu? Ela já construiu. Então, é uma etapa do ponto que eu cheguei até o ponto onde eu estou. Então, muitas pessoas chegam e já acham assim, que eu vou conseguir também em pouco tempo ou o que ela conseguiu. Já aconteceu comigo. Então, as pessoas elas têm que ter essa noção de que nos Estados Unidos, ele é diferente para todas as pessoas. Tem gente que vai chegar e vai se dar bem logo de início, lógico, sem passar por cima de ninguém, sem puxar tapete de ninguém. E tem pessoas que vão demorar mais, por vários motivos. Às vezes não vão se adaptar ao clima, aos trabalhos que tem, não vão se submeter a trabalhos que hoje em dia tem isso. A pessoa é uma coisa no Brasil e chega aqui e acha que vai conseguir o mesmo trabalho ou vai conseguir o mesmo padrão de vida, e não é assim. Tem uma etapa, né? Tem uma etapa. Você tem que falar assim, não, peraí, eu posso até chegar onde eu quero, mas primeiro eu tenho que começar aqui, bem de baixo, né?
submeter, ser humilde. E infelizmente muitas pessoas hoje chegam aqui que não tem um pingo de humildade, né? Então acham que aí colocam rótulos na gente, vocês não querem ajudar. Muitos imigrantes, sim, que já estão aqui há mais tempo, realmente não ajudam, mas a maioria quer ajudar as pessoas, né? Quer fazer da estadia dessa pessoa que chegou há pouco tempo uma coisa mais leve. E outra coisa, uma coisa muito que eu percebo que já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa chega e a gente fala para ela, olha, vai por esse caminho, faz assim, você tem que ir ali primeiro, não faz isso. E a pessoa acha que a gente está impondo, ou que a gente está querendo mandar na vida dela. E não é isso, gente. Como a gente já tem aqui um certo tempo, a gente já passou por várias fases, várias etapas, então a gente sabe se aquele caminho está certo ou não. Muitas pessoas acatam, sim, escutam, e muitas não. Eu vou fazer do meu jeito. E aqui não tem jeitinho brasileiro, né? Aqui não tem como você, eu vou fazer assim, porque no Brasil dá certo. Não, gente, aqui não tem. Você pode até tentar fazer, pode até conseguir por um tempo, mas tem consequência. Tem consequências. Eu já vi pessoas quererem, em um ano, tentarem, né, conseguir coisas que eu consegui em um período de 10 anos. Sabe? Elas atropelaram processos, fizeram coisas erradas e não conseguiram e tiveram que voltar para o Brasil. Se manter e tiveram que voltar para o Brasil, porque é um processo. Cada pessoa é de uma maneira, é um processo que passa, e a pessoa tem que ser humilde para escutar, entender e aceitar, né? Que aqui não é esse mar de rosas, não. Você tem que trabalhar muito, né? Não sei que você vem com muito dinheiro, que hoje em dia tem muitas pessoas que vêm, investidores, que já vêm. Eu falo que o patamar de pessoas que vinham na minha época e vêm hoje são assim. É diferente. Muitas são diferentes. É muito diferente. Entendeu? Então, tem público, tem pessoas, tem situações para tudo aqui. E o imigrante, assim, na sua experiência, você já teve, estando aqui há 29 anos, você já teve contato com muita gente. No seu ponto de vista, o imigrante que vem e não consegue, é por quê? Em geral. Ele vem com uma expectativa, muita expectativa talvez, entendeu? Quando chega aqui, ele depara com outro ambiente. Né? Quando as pessoas me perguntam, eu falo, venha sempre com uma expectativa abaixo. Porque o que mostram na internet, eles vão mostrar só as coisas boas. Você acha que o clima, ou a saudade da família, as pessoas que você viu voltando para o Brasil, foi por causa, qual o principal ponto? Não alcançarem o que elas queriam, assim, rápido. Achar que aqui a coisa é rápido, funciona assim, ó, rápido. Você trabalhou, não, é um processo. Igual eu falei, alguns conseguem mais rápido, outros não. Então a maioria das pessoas que eu vi voltar foi porque não conseguiram ou sentiam saudade do Brasil, sentiam saudade da casa, da família, e falaram, não, agora é hora de voltar. Fizeram dinheiro e muitos foram e muitos se arrependeram. Eu conheço vários que se arrependeram. Que voltam para o Brasil e depois se arrependem. Se arrependeram. Alguns estão lá ainda e outros já voltaram para cá e falaram, daqui nunca mais eu sei. Mas precisou ter essa experiência, de voltar e ver que é diferente. Quando, às vezes a pessoa fala, tipo, você está cuspindo o prato que comeu. Não é isso, gente. Quando você conhece os dois mundos, apesar de que eu estou no Brasil, fora do Brasil, já tem muitos anos, eu vou ao Brasil pelo menos uma vez ao ano, desde 2005. Mesmo não estando lá, tem as notícias, igual as redes sociais estão aí, gente. Mostra a realidade. Mesmo a gente não tá vivendo lá, presente, a gente tem esse contato. Né? Então, então as pessoas falam, ficou metida, tá isso, tá. Não, é porque a gente conhece os dois lados. Aqui não é perfeito, tem vários problemas aqui também, só que a gente vê uma certa, uma coisa positiva aqui. Que a gente, talvez no Brasil, que teria que ter, também não tem. Coisas mínimas. Fala, o que você Segurança, em primeiro lugar. Sim. Segurança. Poder de compra, educação. Né? Não é que você vai sair comprando tudo que você tem, mas não, é diferente. As coisas aqui são diferentes. O poder de compra, assim, no mínimo da dignidade. No mínimo da dignidade. Entendeu? Coisa que você não precisa de comprar comida e dividir no cartão de crédito. Essas coisas assim, sabe? Não é a pessoa falar, você tá metida ou tá cuspindo prato. Não é. Eu tenho esses dois conceitos. Eu já vivi a realidade do Brasil, ainda vivo ainda pelo menos uma vez no ano, e tem a realidade daqui. E é uma vida modesta. Não é nada assim, uau, não é nada de luxo, entendeu? Nada assim de extravagância. Tem pessoas que sim fazem, mas não é uma vida comum. Trabalha muito, a gente trabalha, né? Trabalha eu e meu marido muito, para conseguir o que a gente tem. Né? Tem altos e baixos. De vez em quando você tem que dar uma segurada,
De vez em quando você pode fazer aquela viagem maravilhosa, mas é mais fácil. A gente consegue planejar e consegue fazer mais fácil aqui as coisas. Né? E muita gente não entende isso. Né? Mas é assim que acontece. Não é fácil, mas dá pra fazer. Né? E hoje você se vê assim como uma imigrante de sucesso, Ju? Tô no caminho. Eu falo que quando eu cheguei aqui, como eu falei, né? Cheguei aqui e tava tudo mato, eu me acomodei. Porque eu estava sempre naquela comunidade brasileira ali, com as mesmas pessoas, as mesmas amizades, pessoas maravilhosas, não são pessoas ruins, mas a gente se acomoda. Do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para um passeio, e sempre envolvida com aquelas mesmas pessoas. Que fazem todo dia a mesma coisa. Isso, né? Que fazem a mesma coisa, que trabalham às vezes o mesmo trabalho que você, né? Que não tem aquele ponto assim de inspiração para poder expandir um pouco na parte de conhecimento. Não, a mente ainda tá ainda fechadinha, ele tá bom aqui, tá, sabe, tá acontecendo, tô conseguindo me manter. Vida de imigrante é assim mesmo, é assim, esse é o trabalho esse nosso trabalho, trabalha muito. Só que, a partir do momento que entra a rede social, que eu ainda demorei bastante tempo ainda, sabe, pra mim falar, peraí, eu posso sair dessa bolha, por que não? Eu posso ter outros horizontes, ter outras vontades, trilhar outros caminhos, né? Demorou um pouquinho, mas tá indo. Eu tô, mas de sucesso, esse interesse. Sim, de sucesso, sim, porque o que eu conquistei aqui já, o que eu conquistei no Brasil, né, e meu marido, sim, já posso falar que eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu não teria. Não teria. E tirando essa coisa, a questão material, você é feliz aqui? Muito, muito. Então não é só uma conquista assim de material, de conforto, não. Eu não me vejo morando no Brasil mais. Você não pertence? Eu vejo as pessoas falando também assim, quando eu vou no Brasil, parece que eu não pertenço mais ao Brasil. Quando eu chego aqui, parece que eu não pertenço aqui. Eu não me sinto assim. Não você já sabe que você pertence. Quando eu vou no Brasil, é maravilhoso, sabe? Ver família, sabe? A minha família é muito alegre, sabe? São vários irmãos, um monte de sobrinho. Então, é maravilhoso que a gente chega, é festa, é muita comilança. As minhas filhas, elas estão inseridas nessa comunidade brasileira, estão inseridas na cultura brasileira, né? E é bom isso, elas gostam das comidas brasileiras. Então, quando eu falo que minhas filhas gostam de feijoada, gostam de canjiquinha, gostam de, sabe, essas coisas, sabe? O pessoal fica, nossa, mas elas não são americanas? São. Mas elas, por quê? São brasileiras também. São brasileiras, porque eu sempre fiz isso em casa. Então, elas vivem essa cultura brasileira em casa. Elas falam português? Falam. A minha mais velha fala, lê, escreve, assim, perfeito. A caçula, ela já tem um pouco de dificuldade. Ela tem um sotaque, assim, mais forte, né, do português, mas ela fala. E em casa vocês falam português? Os dois. Porque às vezes eu converso com elas em português, elas respondem em inglês, sabe? E vice-versa. Então a gente, tipo assim, é mais do português pro inglês, mas assim, em casa a gente tenta mais o português, mas o inglês também é bem forte. Né? Principalmente entre elas, né? As amizades, mesmo a gente tá numa comunidade brasileira, numa igreja brasileira, os amigos são todos brasileiros, entre eles, as crianças conversam só em inglês. Né? Mas isso aí é bom para eles, porque é uma outra língua, eles são bilíngues, então a oportunidade de trabalho é muito maior. Nessa questão da língua, quando você mudou para cá, fala para mim a importância do inglês, a falta do inglês. Você sentiu isso? Senti, claro. Eu fui para a escola há pouco tempo e o inglês que eu sei hoje é do dia a dia mesmo, do cotidiano, né? De aprender. Com as crianças, de ter que ajudar no dever de casa. Assim. Ver desenho com elas e essas coisas assim. Você se vira em inglês? Muito bem. Me viro muito bem. Não passo perrengue, não. Falando em perrengue, qual foi o perrengue que você passou nessa sua trajetória aqui nos Estados Unidos? Bom, perrengue, assim, você fala assim de coisas... estranhas, de meu Deus do céu, o que é isso? Teve isso? Minha vida foi muito tranquila. Assim, de perrengue mesmo, assim, de, sabe? Às vezes, assim, alguma coisa errada que você fala, né? Alguma interpretação, a pessoa te interpreta mal, mas assim... Aqueles perrengues, assim, de... Dificuldade, não, você não tem. Não, tipo assim, questão de trabalho mesmo. Teve uma época, né, teve aquela crise de 2008, foi bem complicado para muitas pessoas. A gente teve que segurar um pouco mais, sabe, certas coisas que queria fazer, tinha que esperar. Mas assim, foi um perrengue que eu acho que também pelo trabalho do meu marido, pela empresa que ele trabalha, deu todo o suporte, então a gente não passou assim tanta dificuldade, sabe? A questão do meu trabalho, eu perdi trabalho, tudo, mas deu pra gente levar. Sabe, corta aqui,
deixa de fazer ali. Coisa normal. Coisa da vida, normal né? da vida. E foi assim, não foi assim um perrengue, assim, de falar, meu Deus, temos que voltar pro Brasil porque não dá mais aqui. Não. E alguma situação, assim, engraçada que você falou, de repente na escola das filhas, e que, eu preciso me comunicar, preciso falar alguma coisa e não consegui. Você teve isso ou não? Também tive, assim, as poucas vezes, né, em reuniões, às vezes, né, de não entender que a professora estava falando. O médico, consulta. Médico, consulta também já teve, assim, de escutar uma coisa, achar que é aquilo e quando você vai ver, Outra é completamente outra diferente. completamente diferente, mas assim, não nada assim de comprometedor, sabe? Tem uma história engraçada do meu marido, assim, nós chegamos aqui, não sabia, né, inglês, nada, ele deu uma de que ia comprar sorvete de coco, ele ama tudo que tem coco. E na pé da casa da minha cunhada tinha um deli, uma venda assim, uma vendinha, né? E ele chegou lá e tinha um freezer assim com um monte de coisas, e ele viu lá uma barra, um negócio branco assim, dentro do congelador, e falou, opa, sorvete de coco, vou levar. Quando ele chegou em casa, que a gente foi ver, que minha cunhada, né, foi ver, ele tinha comprado banho de porco. Banho de porco. Sabe, uma barra Gordura assim, hidrogenada. gordura hidrogenada, aquela coisa assim. A gente, sabe, essas coisas assim, sabe, comigo, nunca aconteceu assim de eu comprar assim, nada errado. Talvez falar coisa errada, pedir uma coisa e vir outra. Já aconteceu com amigos de comprar comida de cachorro achando que era atum. Sabe, umas coisas, latinha. Existem várias histórias, as pessoas falam uma palavra errada, acham que tá falando uma coisa e às vezes uma palavra assim que não deveria estar falando. Com um significado completamente diferente, porque essas palavras aqui tem isso, né? Você talvez mudar até uma letrinha já significa outra coisa. Mas assim, perrengue mesmo assim de não saber falar a língua, pegar troco errado, sabe? De não saber a pessoa falar, você ficar assim, tipo, sabe? O que você tá falando? Ok. Aí você fala ok, na verdade a pessoa te fala não. Essas coisas assim, nada assim muito sério, sabe? Assim, coisas engraçadas que com o passar do tempo, a gente ou fica calado e presta atenção, né? Escuta. Pra aprender. Tem hora que você tem que escutar mais do que abrir a boca, né? Mas a gente vai aprendendo no cotidiano, no dia a dia mesmo. E com o inglês das meninas, né? A gente e quando eu ajuda muito, né? Eu falo pra elas. Porque querendo ou não, a gente tem sotaque. Querendo ou não, tem palavras que eu ainda não consigo falar por causa do sotaque. E a mesma coisa acontece com elas no português. Que é uma questão até muscular, né? Mas o inglês, o inglês não é uma língua fonética igual ao Brasil, né? O brasileiro, o português. Então, tem coisas que eu comecei a mexer com a língua, tem palavras que eu não consigo falar, meu marido não consegue falar, mas não é que tá errado. É justamente por causa disso, a gente não teve, não foi alfabetizado igual as crianças são aqui. Não, sempre teremos. A alfabetização aqui treinar, é completamente diferente do Brasil, a maneira que é ensinada aqui. A gente não tem essa... Mas a gente consegue se virar, né? A gente consegue... E querendo ou não, gente, o americano, muitas pessoas vão para esse lado, falam americano é seco, é frio. Pelo contrário, são pessoas maravilhosas. Pelo menos os que eu convivo, né? Os meus clientes são assim, sabe? O americano é aquele, se ele confia em você, pronto. Ele confia, não pode pisar na bola. E o americano não tem aquela coisa assim de te corrigir bruscamente. Se você falou uma palavra errada ou num contexto errado, ele repete a palavra da maneira correta. Aí você fala, opa, falei errado. Eu tô falando isso da minha experiência, baseada na minha experiência, porque a gente vê pessoas que brigam no trânsito, brigam no mercado, brigam na rua, né? Acontece muito isso, só que eu tô falando da experiência que eu tenho com as pessoas que eu convivo, né? Os americanos que eu convivo, sabe? Você vê essa generosidade. Eu vejo, tipo assim, não são... O americano é assim, se tiver que te mandar embora, ele não pensa duas vezes. Pra falar um não, é coisa mais... Então, direto, né? A gente aprende isso aqui, né? Eu moro, gente, na mesma casa há 20 anos. Eu não sei o nome dos meus vizinhos. Não sei o nome. Mas isso Tem gente que acha isso horrível. Nossa, como que você não sabe o nome do seu vizinho? A cultura é assim, aqui, sabe? E eu entrei assim, eu me adaptei tão fácil, pra mim tá de boa. Sabe, cumprimenta, se precisar de ajuda, com certeza, você pode bater na porta, que você vai ser ajudado. Mas não tem aquela coisa assim de ficar na porta, conversando falando do vizinho. Não, né? A minha vizinha a gente faz isso de vez em quando, mas assim, a maioria é só oi, boa tarde, bom dia. E hoje, o que você mais admira na cultura americana? É isso. É cada um Essa seu espaço. Essa distância, gente.
americano, ele Você preza. interpreta como respeito à privacidade. Isso, respeita muito o espaço um do outro. Muito. Sabe? Por mais que eu gostava, assim, eu sempre gostei de agitação no Brasil, sabe? Casa de vó cheia, né? Quando a gente vai no Brasil, né, todos os anos. Em casa é uma bagunça boa, sabe? A grande família. A grande família. Literalmente, minha casa é a grande família. Meu marido fala que é a verdadeira casa sogra. Porque, sabe, é todo mundo falando, sabe, aquela O intromete na conversa do pronto, outro. sabe? Então, se você quiser um sossego, vai para outro lugar, entendeu? Vai para casa de outra pessoa. Porque na minha casa é assim. Então, eu gosto disso? Gosto. Sinto falta? Já me acostumei. No início, sim, eu sentia muita falta. Mas não era uma coisa assim que falava assim, ai meu Deus, eu tenho que voltar porque eu sinto falta disso. Não. Eu sentia aquela falta, mas logo passava. Você gosta das férias. Sabe? Então, eu gosto das férias. Então, tipo assim, e eu vejo muito isso no americano, sabe? Eles gostam muito assim, sabe? Respeitam muito o espaço um do outro, não intrometem na vida um do outro, sabe? Uma coisa que eu aprendi a falar não. O brasileiro fala, se você fala assim, ah, você vai na minha casa? Ah, não sei, hoje eu tenho. Não, o americano é não, posso, pronto, acabou. Então a gente acaba aprendendo isso. Isso é muito bom, isso é libertador. Você tem que ficar rodeando demais as coisas, sabe? E essa praticidade, o americano é muito prático. Eu amo praticidade. Uma por causa do meu trabalho, a praticidade pra mim é uma coisa muito boa, primordial. E o americano é muito prático, sabe? Na comunicação. Em tudo, na comunicação, na comida, né? Muitas pessoas acham um absurdo, sabe? Filho de americano, a comida que ele come, gente, mas é cultura, né? Não quer dizer que você não possa dar esse tipo de comida para uma pessoa que você trabalha. E muitos americanos, muitos amam a comida brasileira. Eles amam o churrasco, né? Como dizem. Sim, o churrasco. Churrasco que eles falam. Porque é totalmente diferente da... E a gente, o brasileiro, quando tá aqui, começa a falar steak. Ah, um steak. Um steak, é. E é isso, mas assim, eu gosto muito, eu acho muito, muito bonito, muito interessante esse americano assim, ó, ok, você tá aí, eu sou aqui, você quer ajuda? Posso te ajudar, mas cada um no seu espaço, sabe? Ninguém se intromete, sabe, na vida um do outro, assim. Eu acho isso muito, pra mim, Essa isso parte que você é o que eu mais gosto. E o que você acha que o americano poderia aprender um pouco com o brasileiro? Ser um pouquinho mais alegre, né? Porque o americano é muito, assim, muito durão, muito seco. Preso, muito né? preso, né? O pessoal faz muito chacota do parabéns, né? Do happy birthday, né? E o nosso parabéns, sabe que alegria? Mas o americano, eles têm uma alegria, a alegria deles é diferente. Contida. É mais assim, sabe? Embutida, mais assim na deles, sabe? Quando eles veem que eles estão se abrindo demais, eles já vão, sabe? Eles já param um pouco, opa, peraí. Mas assim, poderiam ser um pouquinho mais alegres. Sabe? Expansivos. Mais assim. expansivos. Concordo. Mas tá de boa. A gente Cada um releva. A gente releva. Entendeu? Eu gosto dessa sabe? Eles nos respeitam e a gente, né, respeita eles. Igual eu falo, é o que eu convivo, né? Tem gente que não é assim, mas pra mim tá de bom tamanho isso. Eu não Se vejo adaptou. muito bem. A adaptação minha foi assim, logo no início. 2 semanas já dá 2 semanas, gente, 100% assim, sabe? Aí foi só progredindo, né? Fui conhecendo, fui falando, isso eu posso, isso eu não posso, isso acontece assim, junto com os brasileiros eu posso fazer assim, opa, dentro de uma loja ou dentro de um supermercado já é diferente. Ô Ju, sabe? e deixa eu te perguntar, você já sentiu assim que você não era você em alguns ambientes aqui, porque não cabia ser como você era? Você fala dentro de um ambiente americano? Dentro do ambiente, ou até na comunidade brasileira mesmo. Não. Essa questão de você ter que, não, deixa eu me controlar aqui, porque não dá, aqui não cabe muito uma pessoa como do meu estilo. Eu sempre fui muito alegre, muito espontânea, assim, muito assim, né? De uns anos pra cá eu dei sabe, parece que a gente vai pegando mais idade, a gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, vai vendo as coisas acontecendo. Eu falei, não, peraí, eu posso mudar, talvez isso já não encaixe mais no que eu tô vivendo, no que eu quero pra minha vida. Mas assim... Uma coisa intencional mesmo. Intencional mesmo. Autoconhecimento, uma mudança intencional. Tipo assim, isso aí, se eu quero, onde eu quero chegar, eu preciso mudar algumas coisinhas, né? Mas como eu me comporto, mesmo na comunidade brasileira, mais ainda na americana. O americano, eu tenho muito contato no meu trabalho, né? Então, tipo assim, no trabalho, eu sei separar. Porque as minhas clientes são clientes, assim, de 20, 22 anos, sabe? Aquelas clientes que eu tenho a chave da casa, que tá até enferrujada a chave, de tanto tempo que eu trabalho para elas. Então, eu sei, mesmo eu participando da vida deles, às vezes trabalhando em alguma festa, conhecendo mais de perto a família, eu sei que eu tenho que separar, né?
não é uma amizade. Tipo assim, eu sou uma funcionária, uma profissional ali, e por mais que ele, isso aqui é minha irmã, isso aqui é meu cunhado, isso aqui trabalha pra mim, sabe? Eles são muito assim, quando eles confiam em você, quando eles gostam, eles te tratam como da família, mas tem uma separação, né? A gente te respeita, a gente gosta de você na nossa casa, mas tem essa separação. Então a gente tem que aprender, né, essa separação, sabe? E Isso é você interessante. já teve uma experiência assim que você percebeu que era uma discriminação? Discriminação, não. Não. Mas tipo assim, ok, você tá aqui para trabalhar, né? Por mais que você trabalhe há muitos anos, você tá aqui para trabalhar, então fica aí, dessa porta que você não passa. Uma barreira, Uma barreira. assim, que Mas nada assim que foi desconfortável? Não, porque eu percebi antes, sabe? Quando eu vi que eu tava, tipo assim, querendo me envolver, aí eu falei, não, peraí, eu tô aqui pra trabalhar, apesar de eu conhecer a pessoa, de conhecer a família, né, de eu ter visto o filho crescer, o filho agora tá casando. E era brasileiro? É uma minha cliente brasileira, americana, o filho americano casando com a brasileira. Sabe, brasileira, né? E, tipo assim, foi particularmente, isso que aconteceu, foi um chá de panela, né, lá em Nova York, que toda a comida era praticamente brasileira, salgadinhos, doces, e o que a minha cliente levou da parte americana, ninguém quis comer, porque todo mundo se encantou com os salgadinhos, porque a nora a brasileira estava levando, né? Então, tipo assim, aí eu estava na cozinha, o pessoal chegava, eu quero uma coxinha, o que é isso? Eu perguntava, sabe? Então eu percebi que eu fui me envolvendo um pouco mais além do que eu Passou um pouquinho passei do limite, limite. você tava à Eu tava vontade ali na na minha festa. cultura, sabe? Querendo falar, querendo explicar como é que era. Aí depois eu vi, não, peraí, então eu não posso, daqui pra lá é a festa, e se eu for entrar lá vai ser simplesmente pra servir. Se alguém me perguntar. Mas assim, quando a gente, querendo ou não, mesmo estando fora do Brasil há muito tempo, quando a gente vê essa situação, principalmente quando perguntam coisas, né, do Brasil, ou da comida, da cultura, a gente fica assim, Com a prazer gente de quer explicar, falar, né? sabe? Porque a gente valoriza A gente isso, valoriza né? isso, Quer que o sabe? mundo conheça e saiba. E também tem aquela parte que o pessoal fala da parte não boa, né? Já aconteceu também, tá acontecendo isso, aconteceu isso. Aí a gente já logo, né, eu já descarto. Tipo assim, você não tem que falar do país de onde eu vim, porque você não conhece a real história, ou, entendeu? Entendi. Quando alguém que não é brasileiro começa a trazer em pauta as coisas ruins do Coisas Brasil. Mas assim, não sabe o contexto que aquilo tá acontecendo, Sim. sabe essas coisas? Então, eu já dou logo uma cortada, né? Porque querendo ou Você não... tá adaptada na cultura americana, mas você defende o Brasil. Claro, 100%. Eu também sou dessa. Mesmo não querendo voltar pra morar lá, quer dizer, são os meus planos, né, gente? Os planos de Deus sabe, né? são outros, mas assim, ele conhece meu coração, então ele sabe que eu não queria, né, voltar a morar lá, mas eu não sou dona de mim, né? O Senhor que comanda, então A gente obedece. a gente obedece. Mas, sabe, é isso. Ô Ju, e estando aqui já todo esse tempo, você já pôde observar movimentos na comunidade. Pessoas que eram engajadas na comunidade brasileira e que hoje não são mais, pessoas que começaram a engajar na comunidade e que já saíram. Fala um pouco. Você observa, como você vê a comunidade brasileira? O engajamento, a união, qual a sua análise da comunidade brasileira, aqui pelo menos na região que a gente está, em New Jersey, Nova York? Quando eu cheguei, né, quando eu cheguei não tinha muita coisa brasileira, porque a gente mora bem perto de uma comunidade muito grande, né? Então quando eu cheguei não tinha muita coisa. Era um supermercado que tinha algumas coisas do Brasil, uma lojinha ou outra, tipo locadores de fita, igual eu falei, lojinhas brasileiras que vendiam coisas do Brasil, uma caixa de bombom, sabe? Essas coisas assim, roupas. Então, eu nunca tive assim, contato direto, sabe, nesses lugares. Eu ia pra comer, para comprar alguma coisa, né? Nunca assim, sempre trabalhei com brasileiros, mas assim, aquele contato assim, de estar ali todos os dias, sempre morei perto, mas nunca dentro da cidade. Quando você mora na cidade, você está assim, 100% ali dentro, inserida mesmo, você consegue ver melhor as coisas boas e ruins, né? A gente escuta histórias, né, de que brasileiro passou a perna nenhum, brasileiro levou para trabalhar e não pagou, isso você escuta muito, porque tem. Isso que eu quero pegar, esse ponto, assim, a comunidade brasileira, você analisa que é uma comunidade unida, que se ajuda
isso sobressai ao ponto negativo ou não? Depende da área, porque tem pessoas que sim ajudam. Muitas pessoas ajudam umas às outras, mas tem muita gente também que, principalmente depois dos 10 anos pra cá, eu falo que de 10 anos pra cá muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Com tudo, né? A entrada da rede social, as pessoas têm mais acesso, né? Clica ali no vídeo e já vê como é que funciona. Muita gente não mostra a realidade, mostra só aquilo de bom que o brasileiro tem que ver, né? Não mostra assim, tem os perrengues, mostra só o glamour, né? Não mostra a coisa certa mesmo. Então tem de tudo. E tem pessoas realmente que vêm e que encontram pessoas ruins no caminho, né? Que prometem alguma coisa. E infelizmente tem muito brasileiro que já está aqui há muitos anos que acha que quem está chegando agora tem que passar os mesmos perrengues que ele passou, sabe? E não ajuda. E não é assim, sabe? A gente que chegou há mais tempo, a gente viveu um tempo. Aquele tempo ali que tinha gente para ajudar, também não tinha tantas pessoas para ajudar. Mas as pessoas que chegam nessa época agora, muitas reclamam disso. Que pessoas querem só puxar o tapete, querem tirar vantagem, e querem te humilhar, querem te desprezar, porque você está chegando agora, você tem que passar pelo mesmo que eu passei. Sim, como Acontece se muito. O imigrante que está aqui há uma semana já fosse melhor do que o que está chegando hoje, né? E tem o outro lado também do que chega hoje, acha que já sabe de tudo. Né? Como tem mais acesso a notícias, ao que realmente acontece, ao que não acontece, acho que já sabe de tudo. E eu já estudei isso, aí na prática é outra coisa. E existem, gente, na internet está cheio de gente que fala o que você quer ouvir, né? Que é isso que vai acontecer, que você já vai chegar ganhando isso, já vai conseguir comprar isso. Depende muito. Né? Se você não vier com humildade primeiro, com foco, você é no Brasil uma coisa, aqui você não é ninguém. O que você é no Brasil, você não vai ser aqui. Pode ser? Com certeza. Com estudo, você consegue. Mas tem um caminho a Tem um caminho muito longo. E muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Encontram uma outra fonte de ganhar dinheiro, uma outra maneira mais fácil, talvez, de ganhar dinheiro. Não tem que passar, talvez, por um estudo, ou tem que gastar muito dinheiro, né, para Porque estudar. Realmente aqui tem essa diferença, né? Você pode, no Brasil, assim, eu acho que as pessoas têm mais vontade de estudar e seguir uma profissão do que de empreender. E aqui já é diferente, né? Até falando do americano mesmo. Os filhos já olham mais para o lado de empreender, o meu business, do que de estudar, até porque a escola aqui, o college é muito caro, né? E às vezes você empreender, você ser bom naquilo que você faz, que você escolheu, você consegue fazer financeiramente prosperar tanto quanto um médico, por exemplo. Né? Porque o médico tem que ficar ali, estudar, tem que fazer cursos e estar sempre ligado nas atualizações. E você talvez ir para um outro lado, né, construção, por exemplo. De uma profissão, construção, eletricista, né? Que não precisa de estudo, você precisa de prática, né? De aprender ali, que é uma profissão que dá dinheiro. Então, é isso. Então as pessoas vão por esse lado, entendeu? Sim. Elas têm que entender que tem esses dois lados, né? E infelizmente muitas pessoas chegam aqui e não querem escutar, né? A gente muitas das vezes acontece, pessoas que estão aqui há muito tempo querem realmente impor, falar, não, você tem que fazer isso porque é assim que funciona. Não. Tem muitas pessoas também que querem mostrar. Se você for por esse lado, talvez não dê certo. Você quer chegar lá na frente, faz isso aqui primeiro, né? Eu primeiro faço isso, a pessoa escutar. Bem. E ô Ju, você foi mãe aqui nos Estados Unidos, então você é uma brasileira que teve uma educação de brasileiro. E você é mãe de 2 americanas imersas na cultura americana, escola americana, alimentação, assim, por mais que em casa tem, na rua, na casa de coleguinha americana. Como que foi essa convivência, fazer suas filhas transitarem nessas 2 culturas? Super tranquilo, porque é uma coisa que sempre teve na minha casa, né? Falar o português, televisão brasileira, quando a gente podia ter, quando já pôde, né, colocar canal brasileiro, a comida, eu sempre, toda a minha vida eu cozinhei, né? Então elas já tiveram, e eu falo que até quando nascem os filhos, né, que americano é todo cheio de coisa, né, o médico americano, né? Não pode fazer isso até tantos meses, eu
vou ser sincera, não segui muito isso não. Por exemplo, para quem está acompanhando do Brasil, aqui é uma determinação. Você não pode dar banho no bebê recém-nascido até cair o umbigo. Não pode dar banho. Não existe essa coisa de... O Antônio nasceu, meu filho mais velho, ele nasceu no Brasil. Então lá, no hospital, já deu o primeiro banho. No dia seguinte do nascimento. Aqui, minha filha nasceu aqui nos Estados Unidos. O médico falou, banho só depois que o umbigo cair. Minha mãe não acreditava. Que não vai dar banho nessa menina? Lava a cabeça, tudo. Eu acho que depende do lugar do hospital. Por quê? Quando a Emily nasceu, que é a minha segunda filha, no hospital eles deram banho nela. Olha pra você ver. Eles deram um banhozinho nela, tanto que meu marido estava na janela assim, vendo, lavando a cabecinha. Só que aí, a maneira, o umbigo que demora mais a cair, porque a maneira que é cortado, como limpa. Então, tipo assim, é muita diferença. A questão da introdução alimentar aqui, meu Deus, é como... Uma coisa de cada vez, Sim. por causa de alergia, é diferente. Eu e minha velha, com 4 meses, já tava comendo papinha. 5 meses, já tava... seu estilo. 5 meses, eu tava jantando. Lógico, né, quantidade pouca. Quando a médica falou assim, com uns 8, 9 meses, já pode começar a introduzir fruta, eu... E como eu não amamentei, nenhuma das duas, na verdade só a Kathleen, mas assim, a Kathleen é um caso à parte, eu não tive leite. Então foi na fórmula mesmo, sabe? E muitas mulheres, idealizam, eu quero amamentar. Nossa, é lindo, gente, amamentar. Só que não dá. Eu não tive leite, vou fazer o quê? Minha filha vai morrer de fome? Então, eu vi que não tive leite, no hospital eles já dão a fórmula. Aí eu falei pro marido, vai lá e compra mais, porque aqui não vai sair leite. Eu não vou, sabe? Sem drama. Sem drama, primeiro, sem frescura. A praticidade já começa logo daí. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Não deu, vamos passar para a próxima parte, sabe? Eu não fico Eu tenho que aprender isso. Sabe? Eu não fico insistindo naquele negócio, não deu, sabe? E quando o médico falava comigo, faz isso, eu já estava fazendo há muito tempo. É importante seguir a intuição da gente. Então, tipo assim, gente, e deu certo, porque é cultural essa questão da alimentação aqui, né? Introduzir primeiro as frutinhas com certos meses, aí vai... E suas filhas, em algum momento, porque elas vão pro Brasil, convivem com os avós, já tiveram assim, queria um dia morar no Brasil? Nunca. Quando eram menores, a diferença de uma para outra são 8 anos, né? Elas não gostavam, porque a mais velha nunca gostou, assim, até uma certa idade, ela nunca gostou. Na adolescência, ela não gostava de ir. Porque ela se sentia... Nem eu passei nas férias. Ia obrigada, porque, né, a gente estava indo. Porque, tipo assim, ela se sentia um pouco excluída, né? Porque não estava convivendo ali com os primos. Na casa da minha mãe, os netos são sempre assim, de 2 em 2. Sempre nasce 2 pertinho do outro, sabe? Então, não é que ela se sentia excluída, mas tipo assim... E ela foi a mais velha. A mais velha de todos os netos, da parte da minha mãe. A minha sogra já tinha, né, outros netos. Mas, não é que ela se sentia excluída, mas tipo assim... Até realmente, porque sabe, tava horrível, né? E era mudança também. Hoje em dia, nossa, elas amam. Amam, porque já, sabe, já cresceram, já tem outra mentalidade, já sabe como é que funciona. Ela quer hoje com 25 anos, ano passado nós não fomos no Brasil. Só eu que fui pro aniversário do meu pai. E, tipo, ela tá, sabe, louca pra ir. Eu quero ir pra fazer isso, pra, sabe, encontrar com os primos, e vou fazer, já tá programando, fazer as coisas. Então, sabe, já mudou essa mentalidade das duas, entendeu? Mas elas são, assim, imersas mesmo na cultura americana e preferem. Gosta brasileira, gosta da comida, gosta... Acho muito engraçado porque as frases, né, que as mães brasileiras falam, elas falam, isso é muito brasileiro, isso é muito de mãe brasileira, sabe? Porque, querendo ou não, a gente, né, elas têm esse contato e a gente fala umas coisas, tanto que eu falo umas coisas, a minha mais nova fica, Mas o que significa isso? Aí a mais velha explica, significa isso, sabe? Porque... Querendo ou não, é a cultura. Não tem na tradução. Não tem na tradução. Né? E a nossa cultura, gente. Elas estão envolvidas nas duas culturas. Né? Não, e essas frases, assim, eu acho que você, como mineira, deve ter ainda umas coisas mais específicas, né? Mais específicas. E as minhas filhas gostam da comida mineira, assim, sabe? De monte. E elas conseguiram manter uma relação, assim, porque sua mãe tá no Brasil. Essa coisa de vó e neto, esse apego, esse carinho diferente que tem. A mais velha, sim, a mais velha é mais fácil porque ela consegue se comunicar melhor, né? Então quando eu ligo, aí eu falo, vem aqui na cama, conversar com a avó. Vem essa avó. Oi. Né? Então, tipo assim, a minha mais nova ela não consegue, assim, 100% comunicar, sabe? Ela tenta falar, acho que ela tem um pouco assim de,
sabe, de receio, de falar errado. Eu falo, filho, fala errado mesmo, não tem problema. Mas assim, elas têm, sabe, essa coisa de vó dar presente, de guardar os presentes da avó, sabe, de lembrar das datas comemorativas, essas coisas assim, sabe? A gente tem que fazer isso. É uma separação muito grande e só se vê uma vez no ano. Então, procura manter esse importante, convívio, né, pra eles, que a importante. relação com os avós é uma coisa tão boa, Tão né? boa, Eu pude viver isso, graças a minhas duas avós são vivas ainda. E eu convivi muito na minha infância. E como eu tenho meus filhos pequenos aqui, é uma coisa assim que eu tento, sabe? Porque eu acho tão importante. E tem muita gente, você falando nisso, tem muitas pessoas que às vezes voltam pro Brasil justamente por isso. Para os filhos terem essa convivência com a família, com os avós. Só que chegam lá, no cotidiano da vida. Tá todo mundo ocupado. Todo mundo ocupado, também. sabe? A expectativa que eles têm, às vezes, não é suprida. Sim. Aí, às vezes, se arrepende, às vezes os netos, né, os filhos já falam assim, pronto, já vi minha avó, vou voltar para casa? Sabe? Porque os pais querem impor, eu quero que meu filho cresça com a minha mãe, né, com os avós. Só que não vem o outro lado, sabe? Só vê o lado sentimental, mas não vê o outro lado que o Brasil oferece e não oferece para a criação do filho. Porque, querendo ou não, quando a gente sai da casa dos nossos pais, é família e tudo, a gente ainda respeita, a gente traz esse legado, né, para a nossa família, mas a gente está criando, a gente está formando uma família. Então agora é você, seu esposo e seus filhos. Sim. Então você tem que priorizar isso. Né? E muita gente, às vezes, meio que no impulso, atropela isso e acha que os filhos têm que ter o convívio com os avós, cada um pensa de um jeito, né? Tipo assim, não é que eu penso que isso é errado, não é errado. Só que não olha um outro lado, sabe? O lado talvez financeiro, ou o lado dos estudos, que é muito importante. E quando os filhos chegam no Brasil, os netos, convivem ali, mas talvez não gostem tanto porque, querendo ou não, cresceram num outro país, né? Tem uma outra... São inseridos primeiramente na cultura americana. Sim. Né? Então é um pouco complicado. Quando vai pra escola, né? Então é um pouco complicado. Não é tipo que é errado, esse é o meu modo de pensar. Sabe? Eu nunca quis voltar pro Brasil porque a minha família tinha que conviver com as minhas filhas. Não. Entendeu? Elas estavam sendo... a estrutura da minha família estava sendo feita aqui. Quando a gente voltasse para passear, ou o que fosse, ou eles viessem, eles iam conviver ali. Sabem que tem uma família no Brasil, que tem avós, que tem primos. Mas não aquela coisa assim, eu tenho que voltar porque eles têm que conviver, porque é família. Eu nunca pensei assim. Sério. Sei que muita gente pensa, muita gente pode talvez não concordar, mas é a maneira que eu pensei e eu me sinto bem assim. É uma coisa que não me atrapalha, não me aflige. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar, porque as minhas filhas têm que conviver com os avós. Não. Nunca pensei assim. Né? Acho que é por isso que eu me adaptei, porque eu fui ao mesmo tempo. Você é um caso à parte, tá? Sério? Acredito que sim. Você é um caso à parte. Sério? Porque das pessoas que eu convivo, das pessoas que... Até por mim mesmo, é comum ter isso. É difícil a pessoa encontrar alguém que fale assim, não, desde a segunda semana eu já não quis, eu tô ok, meus filhos são americanos e eu vou fazer de tudo pra conviver com a família, mas assim, a prioridade é aqui. Eu acho que, e eu vou te falar, acho que você tá certa. Senão a gente, sabe por que eu penso assim? Senão a gente não vive. A gente fica com a cabeça lá e cá. E tem que tomar uma decisão. Você acha que foi uma decisão, um posicionamento ou foi natural? Foi natural. Foi natural. Desde o início, sabe? Assim, igual eu falei, lógico, quando casava um irmão, quando nascia um sobrinho, né? Quando minha mãe vinha, ficava comigo aqui 5 meses e ia embora, sabe? Esse tempo que ela ficava aqui, meu Deus, era maravilhoso. Cozinhava comigo todos os dias, sabe? Agradava meu marido, que ela agrada meu marido mais do que eu. Fazia as coisas que ele gostava, as coisas que as meninas gostavam. Mas aí era aquele tempo aqui maravilhoso. Aí chegou a hora de partir, pronto. Chegou a hora dela ir lá cuidar, né, da casa, dos que ficaram lá. E eu continuava minha vida aqui. Então, a oportunidade que eu tinha, voltava pra lá. Então, eu sempre consegui separar isso, sabe? Sempre consegui. Nunca foi uma coisa assim que eu quero ir junto. Eu preciso de ir. Não, nunca. Ju, e saindo um pouco, só curiosidade mesmo, saindo um pouco dessa questão de imigração, como que você conseguiu, né? Você falou que seu marido é o seu primeiro namorado, que desde os 16 anos vocês estão juntos, tendo um desafio aí de recomeçar a vida num país diferente, Sim. com
tendo uma filha com uma condição que depois você vai explicar de saúde mais específica, e de vocês estarem juntos e você passa, assim, uma plenitude, tô bem. Como é que foi? Qual é o segredo? 29 anos aqui, vocês têm 29 anos de casados, no mundo onde a gente vê, né, tantos desafios para quem quer ter uma família, né? Não é fácil. Eu não sou, tipo, a perfeita, que as coisas acontecem comigo, né, com a minha família, com o meu marido, com nós dois em casa. Mas, assim, eu acho que é Deus, porque nós somos seres humanos, né? A gente tem altos e baixos, mas, assim, tudo que acontece, a gente, querendo ou não, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque a nossa vida aqui é uma passagem. E pra gente tentar conviver da melhor maneira possível, porque o meu marido é completamente diferente de mim. Tem coisas que eu sei que eu faço que não agrada a ele, tem coisas que ele faz que não me agrada, sabe? Ou você fica calado e segura aquilo, ou você fala, tem hora que você se explode um pouco, tem hora que você fica calada, mas é que um entende o outro, sabe? Eu acho que ele é mais passivo do que eu. Ele segura mais do que eu, sabe? Eu demonstro assim mais... Eu sou mais, não nervosa, mas eu demonstro mais que eu não gostei, sabe? Eu sou assim, mais assim. Ele é mais assim, sabe? Eu não gostei, mas vou relevar isso. E aí a gente tá juntos o quê? São 36 anos juntos. Ah, sim, porque vocês namoraram. 7 anos. Então, gente, é uma vida. Então, aí a gente vai convivendo, e altos e baixos, e é isso. Deus em primeiro lugar. Porque se não fosse Deus... E nesse período aqui que vocês estão, né, vocês já pensaram em se separar? Nunca. Da minha Você parte, acha que não. vocês estarem sozinhos aqui, saberem que um tem que resolver, que a família de vocês é isso e tal, contribuiu para vocês terem esse casamento longo? Longo. Com desafios, né? O mais longo. Porque minha mãe até fala, foi a melhor coisa que você fez. Assim... Porque você não tem a casa da sua mãe para voltar, e ele também não, né? Minha mãe fala, foi a melhor coisa que você fez, é ter casado e viver sua vida fora. Afastada de tudo e de todos. Minha mãe falou isso. Agora ela fala, de início foi muito difícil. Né? A primeira filha casar, a primeira filha sair de casa mesmo, e ainda morar longe, em outro país, atravessar o oceano. E aí ela fala, depois de um tempo, né, depois que passou aquela saudade, aquela dor, né? Porque foi assim, ao mesmo tempo que ela falou, vai, filha, viver sua vida, ao mesmo tempo ela queria O ninho. ai, queria que não, vai não. Mas assim, se fosse pra morar num outro estado, é diferente, mas você mudou de país, uma vida completamente diferente, não sei como é que vai ser lá, né? Já começando uma vida de casado, não sei como que vai ser. Mas assim, ela falou, a melhor coisa que eu fiz foi ter casado e saído a vida. Vocês assumiram a vida de vocês. E aqui a gente construiu a nossa vida, entendeu? E continuamos aí na batalha, na luta, e vamos embora. Não pode parar não, né? Tem projetos, tem vários projetos, tem sonhos, mas a gente, meu marido principalmente, ele é muito pé no chão. Então, querendo ou não, eu tenho que ter também o pé no chão, né? Então, muitas das decisões é ele que toma, né? Acho que a maioria. E eu vou atrás. E ele toma a decisão, mas você influencia. Você dá ideia, às vezes você eu falo, direciona. às vezes eu falo, não vou fazer isso não. Às vezes ele fala, o que você acha disso? Eu falo, se der certo, bem, se não, Tá tudo bem, a gente enfrenta. Sabe? E ele toma mais decisão. Assim, as decisões mais importantes, é ele que toma. Até as mínimas também. Sabe? Tipo, seguro de carro, sei lá, tirar cable de casa, colocar. Sabe essas coisas? Que o que ele fizer pra mim tá ótimo. Porque ele... Você também não é aquela esposa que fica querendo tomar frente, não, né? Não. Eu tomo conta das minhas coisas, tomo conta da casa e... No equilíbrio. Com equilíbrio. No equilíbrio aí eu falo, tipo, a mulher sabe, né? Dificular. Vambora. Tem que ser. Mas assim, certas coisas que ele toma decisão da casa, eu prefiro que ele tome, sabe? Porque eu sei que ele vai fazer a coisa certa. Ele te passa essa confiança, Passa né? essa confiança. Eu sei que ele vai fazer essa coisa certa. Então, entendeu? E se eu ver que talvez ele precisava cuidar, precisa fazer isso, tem certeza? Será que vai dar certo? Você só chama Você não acha pra melhor reflexão, você pensar de novo? Será? Aí ele fala, não sei. Aí pensa, às vezes faz, dá certo, às vezes não. E por aí vai. Entendeu? Mas tem aquela coisa de falar assim, tá vendo? Falei! Por que você foi fazer isso? Mas tá tudo bem. Ju, e o seu trabalho com uma empresa de limpeza hoje que você tem, não é isso? É. Qual o máximo
máximo de casa que você com seu time já limpou por dia? 4 casas. 4 casas. E o tamanho das casas? Varia muito. Eu procuro colocar assim, casas maiores com menores juntas e também a distância, né? Casas mais perto pra gente ganhar. Então tem toda essa logística, logística sim. de tamanho de casa, Isso, rota. Rota, tudo. Pra facilitar, né? Casas quinzenais, casas semanais. E eu tô em plano de expansão, né? Bem de expansão mesmo, porque essa questão da limpeza, principalmente depois da pandemia, deu uma caída bastante. E como eu não estava assim, eu tinha mudado alguns planos, é uma coisa que eu não estava estagnada, não estava investindo nisso. Mas agora eu resolvi a reinventar e refazer uns planos, e agora vai ser um pouco diferente, mas assim, no máximo que eu já fiz foram 4 casas por dia. E como você vê a diferença assim, da limpeza no Brasil para os Estados Unidos? Primeiramente, muitas pessoas que não entendem no Brasil. As casas aqui, a estrutura das casas aqui, né? São feitas de madeira. Então, a tubulação da casa é toda feita antes de fechar as paredes. Eu sei que o marido constrói, o marido trabalha com isso, então eu sei exatamente o processo, como que é esse processo de construção de uma casa e o que pode e não pode fazer. A questão de jogar água, né? Não se joga água aqui, nem ralinho tem na cozinha, não tem varanda, não tem no banheiro, só tem dentro do box, né? Dentro da banheira, nas pias. Então, depende muito, tem casas limpas, tem casas muito sujas. Eu falo que aqui a poeira é diferente, porque as casas são fechadas, né? Não se abre Não a se janela. abre janela aqui igual no Brasil. Aí às vezes eu vejo umas pessoas comentando, mas como não se abre janela? A primeira coisa que a gente faz no Brasil é abrir janela. É diferente. As casas são de tijolo, as casas são mais quentes, né? Aqui tem o ar-condicionado todo o tempo, o aquecedor todo o tempo. Aqui onde a gente mora, no norte, né? Que é muito frio, a maior parte do ano. Mas assim, a estrutura da casa, depois que a pessoa entende a estrutura da casa, sabe que realmente tem coisas que não pode fazer. Então, a limpeza aqui, de uma certa forma, se torna um pouco mais fácil. Pelos equipamentos que tem, né, que são bons, vários tipos de aspirador, os espanadores aqui, que são eletrostáticos, né, pelo Swiffer, que pega mesmo a poeira. Os produtos são muito eficazes. Então, quando a gente fala assim, vou lavar um banheiro, não preciso jogar água, muita gente espanta. Porque como assim não vai jogar água no banheiro? Não vai ficar com cheiro ruim? Não fica. Acho que é justamente isso, a estrutura, a tubulação da casa é totalmente diferente, o sistema de esgoto. Então, tudo isso influencia na limpeza. E também a questão, assim, na diferença, né? No Brasil, a parte da limpeza ainda não tá a questão de business, né? Não é um empreendimento, é um trabalho profissional pessoal, é a diarista. A diarista. E no Brasil se faz tudo, né? Tem gente que entra às 7 da manhã e sai no final da tarde, limpa a janela, né? Lava a varanda, lava quintal, aqui não tem isso, né? Lava dentro de fogão, dentro de geladeira, limpa tudo ali. Aqui é diferente, o sistema é diferente, né? Aqui, quando a gente fala que limpa 4, 5 casas no dia, o pessoal fala, então você não limpou? Tipo, o pessoal assusta, porque... Mas é o sistema, a maneira como limpa, né? É tudo muito prático, por isso que eu amo, gente. Eu amo a praticidade. Eu falo assim que, se todo mundo soubesse o tanto que a praticidade facilita a vida, sabe? Porque os tempos mudaram. Mas também a gente tem que... Eu, por exemplo, eu tive que me desapegar. Não é que a minha casa é suja. Minha casa é organizada, você olha, tá limpa. Mas eu tive que me desapegar de ficar escovando esse cantinho aqui, aquela faxina de... Não, nunca mais eu fiz isso aqui em casa. É uma questão de manutenção. E não tem essa coisa de sábado virar todas as cadeiras com a perna pra cima em cima da mesa pra limpar o pé da... Eu fazia isso no Brasil, né? Eu falava de sábado, eu desmontava a casa da minha mãe. Porque, né, nossa, eu mudava quartos de lugar. Exatamente, eu também. E eu adorava isso. Sabe? E aquela coisa de, eu era mais velha, meus irmãos entravam, não entra aqui não, tá com cera, na volta. Sim. Né? E arear a panela, sabe? A panela tava limpa, brilhando, minha mãe põe tudo pra fora pra gente arear. Não, minha mãe passa enceradeira. Minha mãe tem enceradeira até hoje. Delícia. Porque a casa da minha mãe é de ardósia, então é cera verde e enceradeira. Assim aí tem que tirar o tapete, porque não dá pra você passar cera só em volta do tapete. E quando você tinha que passar escovando pra tirar a cera velha, né? Então, tipo assim, eu vivi tudo isso, gente. Eu sou dessa época, sabe? Eu sou dessa época do escovão, da enceradeira,
sabe? Então eu cresci com isso. Então eu sei muito bem como é que é a limpeza do Brasil, né? De jogar água de cima e embaixo, eu sei muito bem. Só que aqui, de novo, eu me adaptei assim, ó, pra limpeza aqui, ó. 1, 2, 3. Nossa, é assim. Ai, que maravilha. Nossa, tá limpo, cheiroso. Bora pra frente, gente. Sabe? Então eu me adaptei na limpeza também muito rápido e achei maravilhoso. Muita gente tem dificuldade. Sabe por quê? É justamente isso. Não desapega do Brasil, das coisas do Brasil. E acha que tem que trazer de lá pra cá. Não, não tem. Não, vou te contar. Eu sou dessas aí que acho que tem que trazer de lá pra cá. Eu tô no processo, sabe, Ju? Porque, olha, até sabão de lavar roupa, amaciante, o vejinha de passar no chão, até isso eu senti muita falta no começo. Eu falei, meu Deus, até eu me adaptar. Pra mim foi muito difícil. Então, ainda hoje, quando eu vou ao Brasil, eu tenho uma casa no mesmo terreno da casa da minha mãe. Então, quando eu vou ao Brasil, eu compro o Veja que eu usava na minha casa quando eu morava lá, pra eu passar no chão, porque eu sinto o cheiro, eu acho uma maravilha, aquela memória. É aquela memória afetiva, ai, que com delícia. certeza. É tão engraçado, quando eu vou ao Brasil também, eu trago muitas coisas. Aqui a gente já encontra, né? Mas eu trago coisas do Brasil pra cá. Tipo, esse pão de prato. Algumas coisas eu trago e as minhas irmãs pedem coisa aqui pra lá. Então é muito engraçado isso. Tipo assim, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Só que eu consegui separar esse negócio desse apego. Tem que ser do Brasil. No dia a dia você superou rápido. Tem que usar do Brasil. Gente, roupa do Brasil. Você acha que eu uso roupa do Brasil? Eu nunca comprei uma roupa do Brasil aqui. E olha que tem lojas que vendem. Eu gosto dos sapatos do Brasil. Sempre quando Porque eu vou, o conforto, o pé nosso é diferente sempre também, né? quando eu vou, eu trago mala cheia. Já cheguei a trazer 14 pares, assim, escondidas assim do marido. Ah, nós vamos falar de minimalismo. Hoje em dia eu não sou mais assim, né? Quando eu era assim, sabe? Gostava das coisas assim, sabe? Mas assim, eu não conseguia assim, eu não consigo assim falar assim, não, eu preciso disso, porque isso é do Brasil. Não. Vou nas lojas brasileiras, nos mercados, compro as coisas que a gente gosta, as meninas gostam, mas não é sempre. Sabe? O brasileiro, né, que mora no Brasil, talvez que nunca veio aqui, acha que aqui, muitos, não são todos, né? Hoje em dia, com muitas pessoas mostrando as coisas, mas muita gente ainda acha que aqui se come só junk food, que aqui não tem arroz e feijão, sabe? Que aqui, sabe, você não consegue comer as coisas do Brasil. Gente, igualzinho, né? Os mercados americanos têm arroz, feijão, macarrão, tem tudo. Você pode fazer uma comida brasileira com os produtos americanos, que pra mim, eu não faço diferença nenhuma. Pra mim. Muita gente Você não precisa comprar no Seabras. não precisa. Você sobrevive com Target, Walmart. ShopRite, Tranquilo. Costco, tudo. De boa. Sabe? Tem gente que eu só usa o arroz tal. Só o feijão se for esse. Eu já encontrei outras alternativas bem mais em conta. E que funcionam. Porque não é um produto importado. Não é. no Brasil. Ainda se torna mais barato pra gente aqui, por causa da valorização da moeda, do que se... Logo a gente não converte, mas se você for converter pela moeda daqui, pela valorização daqui do Brasil, como é que tá o A real, conta não fecha. não né? fecha. Melhor Fala, nossa. entrar na cultura e comprar com igual a pessoa fala, nossa, você tá doido, R$60 um pacote de arroz, tipo assim, mas não é. Tem que ver pelo valor que a gente ganha aqui e tudo. Então, tem pessoas que ainda não sabem fazer essa diferença, essa mudança, né? E pra mim, Apesar que também no Brasil tá tudo muito caro. aqui também tá. Nossa Tá Senhora. tudo muito caro. Só que aí que eu falo, essa diferença da moeda, essa diferença, essa desvalorização que, querendo ou não, pesa e conta. Quando a gente vai de férias, por exemplo, né, dólar 5 por 1, você faz a festa. Aí as coisas estão caras no Brasil, o marido fala assim, pensa em dólar, pensa em dólar. Pensa em dólar, né? Porque quem não compra, como é que é? Quem converte não se diverte. Mas, tipo assim, aí, infelizmente, certas coisas, a gente tem que realmente falar, não, isso custa tanto em dólar, então tá ok. Sua história de vida importa.